Ezequiel 34, versículo 7 ao versículo 16. O profeta profetizando a respeito do bom pastor, ele vai dizer: por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os maus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar as ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que encontrar as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio do povo e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Até aqui, irmãos. Agora vamos para uma segunda leitura, agora no Novo Testamento. João, capítulo 10. E vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 16. Diz assim, João 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho entrará e sairá,
e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, nosso texto. E eu sou o bom pastor e dar a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu a conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas, que não são deste aprisco, e a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Até aqui, amados irmãos. Amados irmãos em Cristo Jesus, na Bíblia, os líderes políticos e também os líderes religiosos, como vimos na leitura de Ezequiel, muitas vezes eles eram comparados com pastores de ovelhas. Isso porque a sociedade, nos tempos bíblicos, vivia à base da agricultura e também da criação de animais. E por isso eles entendiam muito bem, né, a imagem, né, o trabalho de um pastor. Então Deus, quando quis, né, falar sobre o seu cuidado para com o seu povo, ele ilustra um bom pastor. Então as ovelhas, para também mostrar que as ovelhas são muito dependentes. As ovelhas é um tipo de animal que precisa da liderança. As ovelhas é um tipo de animal que precisa da proteção de um pastor. E assim Jesus disse, quando ele também quis, né, falar de uma forma especial, uma forma amorosa com os seus seguidores, ele também se coloca como o bom pastor. E ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Alguns pastores, como vimos na leitura tanto de Ezequiel, como também na leitura de João, pastores ou alguns líderes fogem diante do perigo, em vez de proteger seu rebanho. Mas o bom pastor é aquele que defende suas ovelhas. Da mesma forma, muitos líderes hoje também somente estão preocupados consigo, como nos dias de Israel, como também nos dias de Jesus. Podemos lembrar dos sacerdotes, né, dos falsos mestres, estão preocupados consigo. Podemos lembrar que essa leitura que fizemos se dá no contexto daquele jovem que foi curado dos seus olhos e que foi expulso do templo quando testemunhou do milagre que Jesus havia feito por ele. Então muitos hoje estão preocupados só consigo mesmo, mas assim Jesus se apresenta como aquele que dá, né, o doador, aquele que se doa para salvar as suas ovelhas. Ele até entregou a sua vida por nós. Hoje nós vamos celebrar a ceia e podemos lembrar das suas palavras finais. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue, que é dado por vós, para representar a entrega. A sua morte é uma morte premeditada, não é um acidente. Ele está dizendo, olha, minha morte tem um propósito, é dada por vós. Assim, meus irmãos, podemos entender que em Jesus nós temos a verdadeira proteção. Ele não nos deixou só. Ele, antes de morrer e também antes de ascender aos céus, ele constituiu a Santa Ceia para fortalecimento da sua fé, como também o batismo. Assim, ele nos livra da condenação. A morte e a vida de Jesus é dada em prol da nossa salvação.
Ele é aquele que nos livra da condenação dos pecados. Ele é aquele que está a nos livrar das artimanhas do inimigo. O ladrão quer destruir, mas Jesus quer nos dar vida. Vimos isso no capítulo 10, versículo 10. Então, meus irmãos, ao identificar-se como bom pastor, Jesus estava cumprindo a profecia aqui. Quando ele se identifica, ele ilustra esse personagem do bom pastor, como também ele fala do ladrão e do mercenário, ele está aqui cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o pastor que irá liderar o povo de Deus. Na leitura de Ezequiel vimos isso. Deus mesmo dizendo, eu serei o pastor de vocês, eu vos apacentarei. Então esse pastor agora seria diferente dos outros pastores. Esse pastor, esse líder, não iria explorar o seu povo, como estava fazendo os antigos líderes de Israel, como faziam os sacerdotes nos dias de Jesus. Esse líder agora, esse pastor não vai explorar as suas ovelhas, mas ele vai cuidar das suas ovelhas. Assim, o bom pastor, enviado por Deus, irá restaurar o seu povo. Na leitura vamos observar isso. Com isso, irmãos, ninguém pode se comparar a Jesus. Ele é a manifestação e ao mesmo tempo a revelação do amor de Deus por nós. Como? Sendo Ele o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Diante disso, a nossa pregação dessa manhã tem um tema em uma forma de pergunta. Por que Jesus é o bom pastor? E vamos analisar 2 pontos. Primeiro, ele se identifica como bom pastor, porque ele guia e alimenta as ovelhas. Ele é diferente do mau pastor, que não cuida, não alimenta as ovelhas. Então, primeiro ponto, ele é o bom pastor porque guia e alimenta as ovelhas. E o segundo ponto, ele é o bom pastor porque protege e dá a sua vida pelas ovelhas. Então, primeiramente, porque Jesus é o bom pastor? Porque ele guia e alimenta as ovelhas. Já no início, quando ele está falando na parábola, versículo 2 a 4, ele diz assim, aqueles, porém, que entram pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz, veja a palavra que aparece aqui, e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, o texto diz que o bom pastor vai adiante delas. Ele vai adiante, ele vai guiando. E elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. As ovelhas, o que Jesus aqui está nos ensinando é que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Esse bom pastor guia seu rebanho pela sua voz, pela sua palavra. E quem é ovelha, quem pertence ao aprisco, deixa ser guiado pela palavra, pela voz do bom pastor. Jesus também disse que as suas ovelhas têm um relacionamento com ele. Ele aqui diz que as ovelhas reconhecem sua voz, ou reconhecem a voz do pastor. Ele identifica dizendo que as ovelhas reconhecem a voz daqueles que cuidam delas. Mas esse pastor, que conhece as suas ovelhas, ele ainda vai dizer no versículo 14 e versículo 15, onde ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, e assim como o Pai me conhece, ou conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, da mesma forma que Jesus ama as suas ovelhas, as ovelhas também, elas correspondem esse amor com o seu pastor. Então, esse contexto de Jesus ser o bom pastor, ele é o bom pastor do seu rebanho, e ele fala sobre essa relação e esse cuidado que ele tem para com as suas ovelhas, e ao mesmo tempo, essa comunhão ou essa aproximação que as ovelhas têm com o seu pastor.
Então, assim, ele está dizendo que a verdadeira ovelha não vai ouvir, nem vai deixar ser guiada pelo estranho, mas somente ela é guiada pelo bom pastor. Da mesma forma que Jesus nos ama, quando Ele se doa por nós, aqui também, quem ama Jesus, ou quem é ovelha de Jesus, aprende a reconhecer a voz dEle. Quando temos comunhão com Jesus, ficamos mais próximos dEle. E também aprendemos aqui, de acordo com o nosso texto, reconhecer a sua voz. E a verdadeira ovelha, que é guiada pelo bom pastor, faz diferença entre a palavra de Deus e a palavra da mentira. Porque Jesus deixa claro que aqueles que são suas ovelhas, conhecendo a sua voz, né, identifica o verdadeiro pastor. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem. Segue como um único rebanho. Ele não nos guia, né, de forma individual, mas esse pastor está nos chamando para um aprisco, para que sejamos um rebanho. De forma que Jesus ele tem compromisso com as suas ovelhas. E as ovelhas de Jesus são guiadas por Jesus. E as ovelhas de Jesus, que são guiadas pelo bom pastor, estão unidas. Olha o que ele diz no versículo 16. Ainda tem outras ovelhas e não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Então, irmãos, da mesma forma que Jesus nos une e ensina, Ele também nos ensina a viver em comunhão. Sempre que olhamos, né, para essa ilustração do pastor que guia as ovelhas, essas ovelhas estão juntas. Esse pastor está unindo essas ovelhas em volta de si. Então, o retrato que Jesus aqui ensina, sendo Ele o bom pastor que guia e que alimenta as ovelhas, é um pastor que é diferente. Ele guia em amor. Ele guia de uma forma sábia. Esse pastor está guiando, ele está juntando essas ovelhas em volta dele, e ele está fazendo isso não por ameaça, como o falso pastor, mas ele está fazendo isso em amor. De maneira que Jesus aqui também está dizendo que nós, que somos guiados, e que se somos ovelhas, nós devemos representar isso por meio da nossa comunhão uns com os outros. Então, da mesma forma que Ele nos une, ou que Ele nos guia, aqui no versículo 16, Ele também nos ensina a viver em comunhão. Quando Ele fala, porque há um só pastor e há um só rebanho. Esse é um grande desafio para a igreja dos nossos dias, né? Ele sempre olhava também para as multidões, Jesus sempre olhou as multidões, e ele sempre se compadeceu das pessoas. Por quê? Porque ele disse que essas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Por que isso? Porque as ovelhas que não são guiadas por Jesus, as ovelhas que não têm pastor, elas são sozinhas, elas se isolam. Aqui nós temos essa ilustração das ovelhas e do pastor. Aonde o pastor está, as verdadeiras ovelhas estão. Jesus, olhando, via que aquelas ovelhas, ele comparou o mundo perdido como ovelhas sem pastor, sozinhas, perdidas, aflitas. Por mais que consideremos, irmãos, ou o ser humano se considere suficiente, por mais que o ser humano se considere independente, na verdade, irmãos, nós precisamos ser guiados por Deus. O ensino de Jesus aqui é que sem Ele nós estamos perdidos. Somos como ovelhas que precisam ser guiadas. Sem a direção de Jesus não há futuro para o seu rebanho, para a sua igreja. Jesus é o bom pastor. E a característica de que Ele é o bom pastor é porque Ele é aquele que vai à frente do seu rebanho. Ele é aquele pastor que está à frente, guiando as suas ovelhas para que elas não se percam. Ele não é como os pastores falsos de Israel. Ele não é um falso líder.
Ele está conosco. Ele se identifica como esse pastor que está guiando o seu povo. E isso deve ser confortante para nós. Se nós estamos aqui, estamos seguros, porque Cristo assegura que está conosco. Se há igreja, se há uma reunião, se há uma assembleia, se há uma ceia, é porque devemos lembrar que este bom pastor que deu a vida por nós, morreu, ressuscitou, e se faz presente hoje, em nosso meio, pela sua palavra, se faz presente pelo Espírito Santo. Ele se faz presente espiritualmente também pelo sacramento. De maneira, irmãos, que quem está seguindo Cristo não está perdido. De forma que ele mesmo assegura que quem segue Cristo, estes acharam vida, ou estes têm vida. Pois se não seguirmos Cristo, se não o seguirmos, né, nós seremos levados e roubados pelo ladrão. Não há meio termo, irmãos. Assim como há o verdadeiro pastor, nessa mesma parábola e também nessas palavras de Jesus, ele coloca o ladrão. Quem não está seguindo Jesus, está seguindo os falsos pastores, está seguindo o mercenário ou está sendo vítima do ladrão. Não há meio termo. Se você está com Jesus, você ouve a voz de Jesus, você ficará com Jesus e Jesus estará com você e lhe protegerá das invertidas do diabo, nesse caso o ladrão. Ele é aquele que, Satanás é aquele que usa os desejos, que usa até as necessidades que temos para tentar impedir de seguirmos a Jesus. E ele faz isso, né? E muitas vezes, muitos têm virado presas fáceis para o diabo. O diabo quer roubar, como ele diz aqui no versículo 10, quer matar e quer destruir. De modo, meus irmãos, que o ensino aqui é que nós temos que ter sensibilidade para estarmos ouvindo a voz do bom pastor que quer nos guiar. Jesus não constituiu a sua igreja, né? Ele não nos toma para si para nos deixar sem guia. Eu sei que vivemos em um contraste hoje muito grande em que as pessoas hoje não querem serem pastoreadas, não querem ser guiadas pela palavra. As pessoas hoje querem viver uma vida no relativismo. E isso está muito, muito forte no contexto da igreja contemporânea. Mas louvemos, irmãos, porque as verdadeiras ovelhas são aquelas que são guiadas, que se deixam ser cuidadas e que se deixam ser alimentadas pelo bom pastor. Então, meus irmãos, por que Jesus é o bom pastor? Porque ele nos guia. E por que nós somos ovelhas? Porque somos guiados. Se nós não estamos sendo guiados, é porque não somos ovelhas. Mas se estamos aqui, é porque verdadeiramente ele nos fez ovelha do seu aprisco. E ele cuida de nós. Então, meus irmãos, antes de irmos para o nosso segundo ponto, o que podemos aprender até aqui? Primeiro, irmãos, só podemos dizer que seguimos Jesus se ouvirmos sua voz. Por quê? Porque ele disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. Ouvir a voz de Jesus, meus irmãos, implica em obedecer. Um discípulo é um seguidor integral do Mestre. A verdadeira ovelha de Jesus é aquela que procura obedecer em tudo. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Jesus não é só aquele que procura fazer aquilo que convém. Se eu faço, irmão, só o que me convém, eu não sou discípulo, eu não sou seguidor de Jesus. Pergunta, meu irmão, na vida real, no dia a dia, será que nós ouvimos a voz de Jesus? Jesus se coloca aqui como bom pastor que guia as suas ovelhas. Você segue as ordens desse guia? Guia é aquele que dá ordem. Guia é aquele que dá instrução. Jesus se coloca como pastor que não deixa a sua igreja sem instrução. Mas a sua resposta concernente a isso: você segue as ordens, você segue as instruções do seu pastor, Jesus Cristo? Se sua resposta for positiva a esta pergunta, então você é ovelha dele.
se ama a Deus, se você ama a Deus, você busca conhecer a Deus. Ele mesmo disse aqui que a verdadeira ovelha é aquela que se deixa conhecer pelo seu pastor. Esse ama a Deus. Quem ama a Deus busca conhecer. Quem ama a Deus busca praticar a vontade de Deus. Quem ama a Deus deixa seu caráter ser moldado para ser uma ovelha que está no aprisco do Senhor. Quem é ovelha de Cristo luta contra o egoísmo. Quem é ovelha de Cristo luta contra a rebeldia. As verdadeiras ovelhas lutam contra o orgulho. Ela não pastoreia a si mesma. Ela não é como o ímpio que diz assim: da minha vida cuido eu, da minha vida faço o que eu quero e do jeito que eu quero. Não. As ovelhas são humildes. Elas não são orgulhosas. Elas se deixam guiar pelo bom pastor. Elas reconhecem que todo bem procede de Jesus. Porém, meus irmãos, se a sua resposta for negativa, você deve refletir sobre isso. Você é ovelha? Porque se a sua resposta for negativa, se você é uma pessoa que não se deixa guiar pelo bom pastor, porque o bom pastor guia, você está em perigo. Você pode tornar-se presa fácil para o ladrão. Nesse caso, você precisa arrepender-se. Você precisa realmente se converter a Cristo. Você precisa realmente doar a sua vida a Jesus. Pois se somos ovelhas do Senhor, precisamos que o bom pastor nos guie. Precisamos ser guiados por Ele, que Ele se apresentou aqui como um bom pastor que guia as suas ovelhas. E quem segue o bom pastor, deixa ser conduzido pelo bom pastor. Muitos não querem um bom pastor, muitos querem um falso pastor, o mercenário, porque esse não guia as ovelhas, esses não cuidam das ovelhas. Então, Jesus, porque Jesus é o bom pastor? Porque Ele guia as suas ovelhas, Ele instrui as suas ovelhas, Ele alimenta as suas ovelhas pela sua palavra. Mas Jesus também se coloca como bom pastor porque Ele dá a vida por suas ovelhas. Esse é o nosso segundo ponto. O versículo 11 a 13, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo a arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele não tem cuidado com as ovelhas, esse é o mercenário. Mas o bom pastor, ele não só tem cuidado, ele não só guia, mas Jesus Cristo, que é o bom pastor, está dizendo, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo nos demonstrou amor. E, mais uma vez, hoje nós vamos cear, e a Santa Ceia deve nos fazer lembrar disso, desse cuidado desse pastor, que não é alimentado pelas ovelhas, como ele fala, como Ezequiel profetizou lá, que aqueles mercenários, eles matavam as suas ovelhas gordas e alimentavam-se dela. Jesus se coloca como um pastor, como o bom pastor, diferente dos pastores, que não é as ovelhas quem alimenta ele, mas ele é quem serve de alimento para as suas ovelhas. Ele é o bom pastor que guia, que cuida, mas que dá a sua vida. Ele deu sua carne, ele deu seu sangue, para nos dar a vida. Irmãos, é importante entender que viver é estar em perigo. A nossa vida corre risco. Nós corremos risco de existência, já mesmo no nascimento. Seja devido a doença, mas, por exemplo, aborto, violência, conflito, catástrofes. A nossa vida está em permanente perigo. Por isso nós precisamos de um protetor. E Jesus trata dessa nossa fragilidade, irmãos, como igreja. Essas coisas aqui são confortantes porque
Essas palavras de Jesus aqui realmente demonstram todo o cuidado do Senhor. E isso nós vamos ver lá na conclusão. Quando Jesus está falando dele se colocar como bom pastor para proteger, ele realmente está falando sobre o seu caráter, mas ao mesmo tempo ele está falando sobre a fragilidade de todos nós. Nós somos pessoas frágeis e que precisamos do cuidado de alguém. E assim ele se afirma como o bom pastor, que se coloca para cuidar de nós. Reconheçamos isso todo dia. De maneira que a nossa vida deve ser uma vida de louvor, a nossa vida deve ser uma vida de gratidão, por saber que nós somos cuidados pelo Senhor. Somos ovelha do aprisco do Senhor. Isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é pactual, isso é aliança. Deus realmente cuida do seu povo. Ele cuida materialmente, Ele cuida espiritualmente, Ele cuida de nós. Isso deve confortar, irmãos. Às vezes, lendo a Bíblia, passamos por essa afirmação de uma forma tão negativa. Como esse pastor, como Jesus se apresentou. Posso dizer, irmãos, que muito tem assim ilustrar, como eu disse, sobre a fragilidade das ovelhas. Sim. Mas há também muitos testemunhos sobre a fragilidade das ovelhas como um animal frágil. Mas se você observa o texto aqui, o texto aqui ele não está falando em si sobre a fragilidade, mas o texto fala do pastor, do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele diz que o mercenário não é pastor. De maneira que ele diz que esse mercenário, as ovelhas deles não pertencem ao mercenário. Então, quando alguém está seguindo os mercenários, porque não é ovelha do Senhor. O Senhor cuida das suas ovelhas, guia, e as ovelhas do Senhor deixam ser ouvida, permite ser guiada e ouvem a voz do seu pastor e a conhecem. Ele disse aqui que o lobo, quando vê, abandona as ovelhas e foge. O mercenário, quando vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então ele diz que o lobo ataca e faz com que a ovelha seja dispersa. Por quê? Porque o mercenário foge, porque ele não se importa com as ovelhas. Jesus aqui o texto está realmente falando sobre o caráter de Jesus. Quando Jesus fala aos seus, não turbe vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. É sempre as palavras do Senhor em que Ele fala que é conosco. Nós devemos nos confortar nas palavras de Jesus. Quando aqui, irmãos, estivermos diante de perigos, de ameaças, até mesmo quando estivermos diante de tentações, devemos lembrar que Jesus virá ao nosso socorro se por Ele chamarmos. Ele vai nos guardar. Primeiramente, irmãos, aqui no nosso texto, cabe nós observar que Jesus é o bom pastor, de modo que Ele não é um pastor qualquer. E o que marca aqui esse bom pastor no nosso texto? Como eu disse, ele está falando, apesar que aqui a fragilidade da ovelha aparece, mas o texto é sobre o pastor. E como eu disse, o que marca? Para responder à pergunta, podemos aqui observar o contraste que ele faz. Ele usa aqui dois personagens. Ele fala do ladrão, que representa Satanás, e o segundo personagem que ele fala aqui é o mercenário. Então, o ladrão, que representa Satanás, é aquele que veio roubar, ele mesmo disse, que veio matar, que veio destruir. Mas ele diz, eu vim para que tenhas vida. Então, o que caracteriza esse bom pastor, primeiramente, que ele é contrário ao mercenário. Aliás, ao ladrão, que é Satanás, que rouba, que mata. Ele é o oposto a isso. Ele é o pastor que protege, que dá vida. O outro personagem é o mercenário, o segundo. Isso é o verso 12. Nós sabemos que o ladrão tem o objetivo de furtar, de matar, de destruir, verso 10. Que é, como eu disse, identificado como Satanás. Mas o mercenário
é descrito aqui no verso 12 e 13, e o que vemos aqui é que de começo esse mercenário não está mal intencionado de início, desde o princípio, mas ele não tem compromisso. Jesus aqui, ele se contrasta com o mercenário, ele faz um contraste dele, da sua bondade com o mercenário. O mercenário, ele tem aparentemente um certo cuidado porque ele é pago, ele faz pelo que ele recebe, pelo contrato. O pastor, que é Jesus, é aquele que tem intimidade, que tem amor pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. E ele contrasta-se aqui ao mercenário, um tipo de pessoa que faz as coisas não por amor, mas por compromisso. Aliás, mas pelo compromissado com o seu salário, né? Então, de começo, ele tem realmente esse contato com os seus, mas sem um compromisso com a vida daquelas pessoas. O mercenário não tem compromisso com a vida das ovelhas, de modo que o mercenário, ele foge quando vem o perigo. O bom pastor, ele se arrisca pelo cuidado das ovelhas, porque as ovelhas pertencem a ele. Então, o que Jesus está aqui falando é que o mercenário é um tipo de pastor contratado, que o pastor contrataria esse mercenário para cuidar do seu rebanho. E Jesus agora está dizendo que ele não fará isso. Ele é o pastor da sua igreja. Jesus mesmo é quem guia seu rebanho. Ele é quem cuida. Percebe como isso é importante, irmãos? Porque às vezes muitos enfraquecem, porque parece que coloca foco no homem. A igreja não está sobre, vamos dizer assim, o cuidado, né, e a proteção de homens fracos. É o próprio Jesus quem cuida da sua igreja, por meio de homens. Mas é Ele. Como eu disse, ele fala aqui daqueles que não assumem responsabilidade, né? Aqueles que unicamente fazem as coisas por questão financeira, por ganho, por popularidade. Vamos falar também até da igreja, né? Dos falsos pastores. Entre esses, encontra-se muitos que estão por aí, irmãos, mas que esses não são os líderes, né, da igreja. Esses, muitas vezes, não fazem causa do cuidado da igreja, não se preocupam com a disciplina. Esses são capazes de manter a paz a qualquer custo, até mesmo em comprometimento da verdade. Esses são falsos. Mas o verso 11 fornece a característica mais clara aqui de Jesus, o bom pastor. Ele dá a vida. Ao longo do tempo, irmãos, falsos mestres têm tentado esvaziar e até mesmo diminuir, né, a pessoa de Cristo. Eles afirmam que Jesus é apenas um grande mestre. Ou alguns até acham que Jesus é alguém que veio, né, como um padrão superior de vida para ser imitado. Outros até dizem que ele é um revolucionário, que ele veio enfrentar um império opressivo. Mas Jesus não usa essa declaração em favor dele. Ele se define como aquele que dá a vida, como aquele que realmente cuida, como aquele que realmente está comprometido com o seu rebanho. Jesus é aquele que morreu pagando pelos nossos pecados. Jesus é aquele que ofereceu a salvação às suas ovelhas. O seu papel não é apenas de um líder, mas ele também, ao mesmo tempo que é o pastor, ele também é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele retoma, né, a essa declaração, mais uma vez, aqui no versículo 14, 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu a conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui, meus irmãos, ele afirma que ele tem um relacionamento, como eu disse, ele não é um mercenário,
Ele tem um relacionamento com as suas ovelhas. E esse relacionamento, irmãos, que é muito mais do que a ideia de um mestre, né? De um mestre distinto. Porque ele aqui diz que conhece e ele é conhecido. O que Jesus aqui está falando é sobre intimidade mesmo, é sobre comunhão, é sobre relacionamento. Jesus não nos tem como propriedade, né, vamos dizer assim, como um tipo de uma coisa dele, mas é uma ligação. Aqui ele fala sobre esse contato de que nós realmente pertencemos a ele, somos dele. Repare aqui que ele faz um paralelo profundo ao afirmar dessa relação que ele tem com as suas ovelhas, com a mesma relação que ele tem com o Pai. Ele diz que assim como ele é conhecido do Pai, né, ele também se faz conhecer por nós. Isso é a representação desse Jesus que está a cuidar do seu povo, né? É uma relação profunda. E nos versos 27 a 29, ele volta a afirmar que ele protege as suas ovelhas. Então Jesus, ele é o bom pastor. Por quê? Porque ele guia, porque ele alimenta e ele protege seu rebanho. E ele diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém, ele diz, arrebatará da minha mão. Então Jesus realmente, ele é o bom pastor, que guarda seu rebanho com a sua própria vida. Jesus não só sendo o bom pastor, não só nos guia, não só nos salvou, mas até hoje Jesus está a cuidar de nós. De maneira que ele assegura aqui que nenhum daqueles que o Pai o deu se perderá. Ele aguardará até ao fim. E mais uma vez, isso também é um cumprimento do Salmo, né, do Salmo 23. Ali também fala do bom pastor. Fala dos benefícios que a ovelha experimenta do pastor. O versículo 1 diz que aqueles que estão sob o cuidado do bom pastor, nada faltará. Nada faltará. Então, se nós como igreja e como povo de Deus devemos nos confortar com essas verdades, nada falta sobre aqueles que estão sob o cuidado de Jesus. Vem lutas, vem adversidade, mas para quem está sob o cuidado do bom pastor, o Salmo 23 diz que não faltará descanso, não faltará refrigério. Versículo 2 e 3. Muitas vezes tem muita confusão no mundo, tem muitas vozes por aí. Há muitos falsos mestres, há muitas falsas doutrinas, há muitos mercenários. Há muitas falsas igrejas, mas quem está sob o cuidado do bom pastor, não faltará direção. Ele está guiando para o verdadeiro pasto. Há muitos perigos para as ovelhas de Deus. A Bíblia diz que no mundo nós temos 3 inimigos: a carne, né, o mundo e Satanás. Mas quem está sob o cuidado do bom pastor, ou quem está sobre a direção do bom pastor, não falta cuidado. Ele cuida, ele protege, não faltará aceitação. Ele é aquele que nos reúne em volta da mesa. E por último, o Salmo diz que não faltará a presença. Ele disse o quê? Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O bom pastor, antes de partir, reuniu seu aprisco, reuniu suas ovelhas. É como ele pegou sua carne, pegou seu sangue e disse: alimente-se de mim. Percebe isso? Ele nos deu o verdadeiro alimento. Somos alimentados. E assim podemos experimentar a vida de Cristo em nós.
em nós. O sacramento nos faz lembrar isso. Cristo em nós. Pela fé nós somos alimentados de Cristo. Então, meus irmãos, a conclusão: ser ovelha de Jesus, primeiramente, é fazer parte do rebanho. É ser guiado pelo pastor que está a guiar as suas ovelhas. Fazer parte de Jesus é seguir Jesus, é obedecê-lo. Se ele é o bom pastor, que deu sua vida por nós, segundo ponto, então nada nos faltará. Então, meus irmãos, podemos descansar nesta noite, nessa verdade, tão claramente, irmãos, como também ela agora é revelada pelo apóstolo Paulo. Lá em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A resposta é aqui, que a pergunta é retórica. A resposta é sim. E eu finalizo, irmãos. Se pertencemos ao Senhor, se pertencemos ao nosso bom pastor, podemos nesta noite confessar que nele temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos para o corpo e para a nossa alma. Pois ele é o bom pastor que cuida de nós. E sendo ele o nosso pastor, estamos seguros que nada aqui vai nos faltar. Ele nos ama e ele nos alimenta com a sua própria vida. Amém.